como costuma-se dizer, é a descrição do caminho para se chegar a um fim. Vai possibilitar, dentro de um projeto de trabalho, que seja visualizado aí o planejamento e execução do projeto, bem como a sua articulação com a instituição relacionada e potencialidade de alcance dos objetivos, porque o objetivo foi apresentado lá no início e depois a justificativa, agora o método, a leitura do método e o conteúdo dessa leitura deve possibilitar ao leitor o alcance do objetivo pretendido lá no início. Pode ser dividido em perspectiva teórica, técnicas, materiais, divulgação e equipe responsável. Esses elementos precisam estar colocados ali no método. Ora, perspectiva teórica, sim, né? É interessante que a gente sempre consegue pensar facilmente um método para pesquisa, mas nem sempre lembramos que quando intervimos num fenômeno, também temos perspectivas teóricas de intervenção. A análise de dados de uma pesquisa é fácil, principalmente nós no campo psicossocial, vamos dizer assim, pensarmos que a análise de dados requer um óculos teórico, né? Por que não pensaríamos que a intervenção diante de um fenômeno não requer também uma perspectiva teórica de compreensão da transformação que está sendo ali realizada? Porém, eu acho que vale a pena dizer, isso também vale para a pesquisa, a perspectiva teórica ela pode ser mais que uma perspectiva aí articulada, né? Até porque estamos no campo da prática. Quais seriam essas possibilidades de desenho aí da perspectiva teórica? Ela deve ser apresentada de modo também sintético, mas também denso. Por exemplo, aquele trabalho de um psicólogo que desenhou lá como objetivo ressignificar a dor e o sofrimento de trabalhadores do espaço hospitalar de cuidados paliativos, no tocante a esse ofício que desenvolve, né? Ou seja, ressignificar essa dor, esse sofrimento, que mecanismo de defesa ali ele adota para poder lidar com aquele trabalho. Ora, eu preciso buscar uma perspectiva teórica que dê conta de apoiar esse meu processo de ressignificação. Ou seja, muitas teorias psicológicas falam aí em significados. Digamos que eu opte, como eu vou estar trabalhando com trabalhadores, por um método que seja o atendimento grupal. Ora, se eu busco uma teoria de grupos, certamente uma teoria de grupos, e todas as práticas grupais têm teorias também como seus fundamentos. Essas práticas grupais poderiam, por exemplo, nos indicar que os grupos operativos, lá de Henrique Pichon-Rivière, baseado na ideia de tarefa, na ideia de aprendizagem grupal, na análise grupal das ansiedades paranoides e depressivas. Estou aqui indo a conteúdos de uma teoria e técnica grupal, de um autor aí, referência no campo grupal, e que poderia ser tomada aqui como perspectiva teórica para lidar, para transformar aquele significado, pode trazer sofrimento maior a esses trabalhadores, e que eles poderiam aprender novos significados juntos com seus pares por meio da técnica grupal. E aí vem uma coisa interessante de pensar, que o método ele precisa combinar com o fenômeno que a gente desenhou lá na justificativa. Lembram que eu falei, utilizando esse mesmo exemplo, o exemplo da morte? Então o método, de algum modo, ele tem que mostrar sintonia, ou seja, conseguir uma engrenagem com o fenômeno que eu estou desenhando e mostrando como conhecimento lá no meu texto a justificativa. Então aqui poderíamos ter situada a perspectiva teórica, por meio da qual, já que eu estou no método, vou mexer no fenômeno que eu quero transformar. Também faz parte do conteúdo do método, do desenho do método no trabalho, o desenvolvimento então das técnicas, né? Técnicas por meio do qual eu vou estar desenvolvendo esse trabalho.
Aqui eu vou falar um pouco mais da técnica, de como que se desenha esse grupo, de como que eu poderia estar chamando este grupo a participar. No caso de se utilizar outros recursos, poderiam estar aqui desenhados outros recursos. Digamos que as minhas técnicas fossem palestras sensibilizadoras para depois chamar as pessoas para os grupos. Então, tudo isso deveria estar sendo indicado aqui nesse item, né? Materiais imprescindíveis, o espaço físico, se eu vou usar de algum outro tipo de recurso, uma lousa, enfim, tudo isso precisaria estar desenhado aqui nesse espaço. Um pouco também da divulgação, de como essas pessoas passariam a compor esse grupo, se elas se inscreveriam, se seria necessário algum tipo de entrevista inicial para essas pessoas poderem estar nesse espaço grupal. Tudo isso precisaria estar desenhado aqui no método. Outro item necessário que seria a equipe responsável, os profissionais que fariam ali a inscrição das pessoas. Também um outro item aqui necessário no método seria o cronograma, etapas, se esses grupos aconteceriam por quanto tempo, os horários aqui também já podem ser pensados, se eles já puderem ser disponibilizados e se eles forem de fato pré-fixados. O tempo de duração desses grupos, eles acontecerão durante meses, enfim. Quase sempre o cronograma é organizado por um tipo de quadro, enfim, organizativo.